Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E eu proclamo que você assista esse Nerdologia sobre a República no Brasil. Dia 15 de novembro é um feriado nacional, em que se celebra a proclamação da República. Feriados servem para quê? Para você ficar em casa jogando LOL, viajar, mas também para a sociedade lembrar de eventos de sua história, o que se chama de memória coletiva. É nesse campo em que, por exemplo, a história se relaciona com outras áreas do conhecimento, como a psicologia e a neurociência. Mas não vamos falar disso ainda hoje, né, Átila? Proclamação. O que significa essa palavra? Segundo o dicionário, é uma declaração pública e solene. Então dá para dizer que o início da forma republicana de governo no Brasil foi mera solenidade, de certo modo, já que não tivemos uma grande movimentação popular, uma revolução. A população teria assistido bestializada à proclamação, nome de uma das principais obras sobre o período do historiador José Murilo de Carvalho. A instauração da República foi um movimento interno ao alto escalão do Estado. Em outras palavras, foi um golpe. Segundo o historiador Crane Brinton, uma das maneiras de diferenciarmos um golpe de uma revolução é pelos protagonistas da mudança de poder ou de governo, que podem ser divididos em dois tipos. Uma revolução é feita pelos que são externos ao Estado e suas posições de poder, como a população em geral, grupos de pessoas que não têm igualdades de direitos como colonos de um território, ou soldados rasos. Um golpe é realizado pelo grupo de pessoas que estão dentro do Estado, como comandantes militares e dirigentes políticos ou econômicos de altos cargos. A origem do movimento republicano no Brasil é o ano de 1870, quando é publicado o Manifesto Republicano por 60 integrantes do Partido Liberal. O manifesto dizia: "Somos América e queremos ser americanos". Essa era a primeira base ideológica do republicanismo brasileiro, a de que um governo monárquico era um modelo europeu, que não fazia sentido um país americano ser governado por um príncipe da família real portuguesa. Por mais de uma década, o republicanismo seria um movimento pequeno e restrito aos setores radicais do Partido Liberal, além da fundação do Partido Republicano da Província de São Paulo em 1873. Enquanto os republicanos liberais desejavam o fim da escravidão, uma reforma política e o estabelecimento de um sistema universal de ensino no país socialmente estagnado, os republicanos de São Paulo estavam focados em um sistema federalista que desse mais poderes para a província. Ou seja, nem o movimento republicano era unido. Ambos os movimentos eram pacíficos. Uma coisa que é importante pensarmos: o imperador Dom Pedro II tinha muito prestígio na sociedade da época. Precisamos diferenciar o imperador da causa imperial. A ideia era esperar a morte natural do imperador e aí propor a república. A sucessão não ajudava a causa imperial. Dom Pedro II não tinha filhos homens. Quem assumiria o trono seria a princesa Isabel, casada com o francês Conde d'Eu. E ninguém gostava do francês, nem seu sogro. Também não gostavam da ideia de possivelmente serem governados por um estrangeiro que mal sabia falar português, já que a Constituição autorizava que uma mulher assumisse a coroa, mas temia-se que o conde tivesse papel ativo no governo. Mas, se não esperaram o imperador falecer, o que acelerou a queda da monarquia? A queda da legitimidade da monarquia brasileira está diretamente ligada à Guerra do Paraguai. A vitória brasileira custou caro, aumentando a dívida externa, os juros e a inflação, prejudicando a economia. A presença de negros no conflito aumentou o apoio à causa abolicionista. Ao mesmo tempo, garantiu muito prestígio ao exército, que voltou vitorioso do conflito. Os militares, entretanto, não se sentiam valorizados perante o governo e, progressivamente, passaram a ser censurados em seus protestos, no que se chamou de a questão militar e é um dos temas das obras do historiador Celso Castro. Restava para a monarquia apenas o apoio dos conservadores, que foi perdido em dois momentos. Primeiro, na década de 1870, na chamada questão religiosa, quando o governo brasileiro entrou em conflito com a Igreja Católica por uma ordem do Papa. As bulas papais só deveriam ser obedecidas se fossem aprovadas pela coroa, um mecanismo chamado de beneplácito régio. Em 1872, o Papa Pio IX ordenou que todos os maçons fossem expulsos da igreja, algo que não foi aprovado pelo imperador. Dois bispos, entretanto, decidiram obedecer o Papa, o que acarretou na prisão deles num episódio controverso.
O segundo momento foi em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e o Brasil se tornou o último país americano que aboliu a escravidão. Isso foi feito sem indenização para os proprietários de negros escravizados, o que levou os fazendeiros a ficarem contra a monarquia. O Barão de Cotegipe, único senador que votou contra a Lei Áurea, teria dito para a princesa: "A senhora acabou de redimir uma raça e perder um trono." Os chamados republicanos da última hora eram os brasileiros contra a abolição, que se voltaram contra a monarquia apenas por desgosto com a nova lei. Os líderes republicanos buscavam um nome de prestígio com os militares para liderar o movimento. O principal porta-voz do exército durante a questão militar foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que lutou no Paraguai e chefiou alguns dos principais comandos posteriormente. Só que Deodoro era amigo pessoal do imperador e monarquista convicto. Após ser convencido, especialmente por Benjamin Constant, principal líder dos militares republicanos e expoente do pensamento positivista na época, Deodoro aceitou chefiar o golpe, que ocorreria em 20 de novembro. Após um boato de que Deodoro e Benjamin seriam presos, o golpe foi antecipado para a madrugada de 15 de novembro. Após uma marcha com algumas centenas de homens e com Deodoro encabulado em comunicar ao seu amigo imperador que ele foi deposto, a república foi proclamada na tarde de 15 de novembro. No dia 16, os jornais comunicaram ao povo sobre o novo governo e, no dia 17, a família real partiu para o exílio em Lisboa. Ninguém foi morto durante a proclamação da República. Alguns relatos dizem que a marinha permaneceu leal ao imperador e ele ordenou que não tivessem resistência para evitar um conflito dentro do Brasil e por saber que seu genro não ia conseguir fazer o suficiente. Dom Pedro II morreria em 5 de dezembro de 1891, em Paris, recebendo funeral de Estado. Seus restos mortais foram trazidos para o Brasil em 1939 e, como curiosidade, somente após a morte do imperador, o governo do czar da Rússia reconheceria a República Brasileira. É importante notarmos que não existe julgamento de valor na definição de golpe ou revolução, como se um fosse bom e o outro ruim, mas a palavra golpe tem uma conotação negativa para muita gente. Por isso, o evento foi chamado de proclamação, para evitar essa negatividade. Isso é parte do processo de construção de uma nova identidade nacional, agora republicana, que José Murilo de Carvalho chama de formação das almas. Uma nova bandeira, um novo herói Tiradentes e um novo símbolo da República. Inspirados na francesa Marianne, a efígie da República, temos a Maria, até hoje nas notas de real. Como sempre, muitas fontes, leituras e vídeos estão na descrição para complementar sobre esse importante momento da nossa história. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem o nosso canal para não precisarem assistir antigas novelas e até a próxima! E aí pessoal, aqui é o Felipe. Sobre o último vídeo, muita gente fez comentários sobre cultura pop, como outras séries e um jogo de Yu-Gi-Oh! Dentre algumas perguntas, mencionaram se o York do vídeo tem relação com a atual cidade de Nova York nos Estados Unidos. Tem sim. A atual cidade de Nova York foi fundada por holandeses como Nova Amsterdã. Em 1667, após uma vitória inglesa numa guerra contra os Países Baixos, a cidade foi repassada aos ingleses, que a rebatizaram de Nova York, em homenagem ao então Duque de York. Inclusive, quando os holandeses foram expulsos do Nordeste do atual Brasil, muitos judeus do Recife foram para Nova Amsterdã, fundando a primeira comunidade judaica da região. Já a família York tem esse nome por causa da cidade de York na região norte da Inglaterra, onde ficam seus domínios. Ah, e uma dica, se vocês forem fazer uma prova dissertativa de algum concurso oficial e forem mencionar a cidade, escrevam Nova York na versão aportuguesada. Escrever New York ou Nova York pode te prejudicar. Também comentaram se as rosas têm relação com as flores usadas em cerimônias de veteranos de guerra no Reino Unido, como nos jogos de futebol, por exemplo. Não, aquela flor é uma flor de papoula, não uma rosa, que remete aos Campos de Flandres e um poema da Primeira Guerra Mundial. Por hoje é só e até a próxima!